riso e seu jeito infantil e inocente de viver. Porém, em seus mais profundos pensamentos, se sentia sozinha. Então, depois de pedir o conselho de seus sobrinhos sobre a ideia de entrar num site de namoro e ignorando completamente seus avisos de que isso não era uma boa ideia, ela decide entrar. E logo conhece vários rapazes, porém, um deles chama sua atenção. No chat, ele a chamava de Ali, sendo que em seu perfil não informa a forma como ela gosta de ser chamada. Enfim, ele a diz que gosta de seu jeito tão alegre e divertido. Diz também como ele ama o seu sorriso, mas eles nunca haviam se visto. Seus sobrinhos informam novamente que já é hora dela sair desse aplicativo e que eles já haviam dito que era perigoso. Porém, ela teima. Alice sempre foi uma mulher muito romântica e acreditava que talvez esse poderia ser o amor de sua vida. Então decide ver até onde isso iria. Mal imaginava ela que isso poderia ser um caminho sem volta. Constantemente, ele a elogiava e dizia coisas que a agradavam. Então ela decide convidar ele até sua casa. Os sobrinhos, claro, foram completamente contra a ideia, mas ela insistiu. Então ela preparou todo o jantar e os apresentou. O nome de seus sobrinhos eram Bianca e Mateus. O nome de seu ilustre convidado era Carlos. Durante a noite, Carlos se mostrou bem desagradável e grosseiro. Seus atos eram tão primitivos, seu cheiro era de fato insuportável. Porém, em nenhum momento Alice parou de tratá-lo com respeito. Apenas cortou toda e qualquer forma de contato que ela tinha com ele. Mas isso certamente não agradou nem um pouco a Carlos, que uma noite voltou até a casa de Alice. Ela, porém, já se encontrava dormindo, mesmo com a sensação de estar sendo observada constantemente depois daquele terrível jantar, que já havia se passado há 2 semanas. Mateus e Bianca estavam no outro quarto, assistindo algo e rindo bastante, até que de repente ouviram um barulho, como se alguém estivesse tentando entrar. Um silêncio assombroso tomou conta do ambiente, até que eles decidiram ir juntos olhar o que havia sido aquele barulho. Se assustaram ao ver que era Carlos, completamente ensanguentado no portão, e em gritos eles correram de volta para o quarto, onde Carlos forçou a entrada e, após entrar, matou brutalmente Bianca e Mateus com uma faca de caça. Depois, silenciosamente entrou no quarto onde Alice dormia, ainda mais brutalmente com o seu celular, batendo diversas vezes em sua cabeça. O mesmo que ele havia usado para lhe dizer coisas belas. Após ver que ela já estava completamente indefesa, porém um pouco consciente, ele a abusou e, após se satisfazer, tirou sua própria vida com um tiro na cabeça. Alice conseguiu sobreviver e durante alguns meses fez terapia e tentou esquecer o que tinha acontecido. Porém, também tirou sua própria vida, atirando em sua própria cabeça com a arma que Carlos também havia fazer isso. Hoje, moro na mesma casa em que ela morava com seus sobrinhos e consigo constantemente vê-los em seus últimos momentos de vida, sendo uma sensação de estar sendo observada e até consigo ouvir os disparos. Um pesadelo real vivido por mim. Oi, Carol, essa história você não vai achar em qualquer outro lugar, pois aconteceu comigo. Havia uma locadora gospel em minha cidade, onde meus pais costumavam alugar DVDs para eu assistir quando criança. Certa vez, alugaram um DVD que contava a história de Davi e Golias. Meus pais colocaram o filme para eu assistir em nossa TV e foram fazer outras tarefas da casa. No meio do filme, algo estranho começou a acontecer. Davi, depois de derrotar Golias, foi dormir em seu quarto, e então uma espécie de demônio sai de sua cama e começa a olhar para mim com seus olhos fixos e falar coisas estranhas, palavras que não conseguia entender. Mexia a cabeça de forma rápida e seu corpo fazia movimentos impossíveis para qualquer ser humano. Fiquei muito assustado e saí correndo, gritando e chorando para os meus pais. Quando eles foram assistir o filme comigo novamente, aquela cena não estava mais lá, havia sumido misteriosamente. Quando fui dormir, tive um sonho perturbador, onde havia um presépio, com Maria, José e Jesus em sua manjedoura. Quando me aproximo da manjedoura, aquele demônio do filme sai de trás e pula em mim. Logo em seguida acordei, e ouvi ele falando aquelas coisas estranhas que tinha ouvido no filme. Tentei gritar, mas não saía um som de minha boca. Então tive que sair da minha cama correndo, atravessar o quarto inteiro no escuro e ir para a cama dos meus pais, onde tinha segurança. E foi assim todas as minhas noites, dos meus 5 anos até os 11 anos. Sempre o mesmo sonho, mesma voz, porém algumas noites eram piores. Às vezes acordava no chão, enrolada em minhas cobertas, sem conseguir me mexer, tendo que ouvir aquela voz.
até que conseguisse me desenrolar das cobertas e sair correndo do meu quarto. Houve uma noite em que cheguei a ver ele. Estava sentado em uma cadeira, em frente à minha cama, com aquela pele azul esverdeada enrugada que se misturava com a escuridão do quarto, olhos grandes, totalmente brancos e um sorriso que percorria seu rosto, de ponta a ponta. Até hoje essa lembrança me causa calafrios. Fui a vários médicos e psicólogos, sempre sendo tratado como louco, que sei que não sou. Tomei vários remédios, mas nada conseguia parar aquele pesadelo. Até que aos 11 anos, nós nos mudamos para um outro estado, por conta do trabalho do meu pai, onde nunca mais tive essas noites de horror. Sempre que lembrava do demônio, via ele caminhando por uma estrada. Sentia que estava me procurando, e algum dia me acharia, mesmo que demorasse. Depois de 6 meses, voltamos para minha casa, onde vivo até hoje. E mesmo voltando para onde tudo aquilo aconteceu, nunca mais tive esses problemas. Continuava apenas vendo ele pelas ruas, me procurando. Mas algo mudou. Antes, eu vi o demônio me procurando. Agora, vejo ele em frente à minha casa, me observando, com aquele sorriso perturbador e olhos fixos, esperando por algo. Tenho medo do que possa ser. O senhor de cadeira de rodas. Eu sempre